E aí, pessoal, seguindo a linha de raciocínio sobre o momento do Grêmio. Pela manhã a gente falou sobre a verdade dos investimentos. E agora nós vamos falar sobre dois pontos que também merecem a reflexão. Primeiro, o trabalho da diretoria sobre reforços. E depois, a quantidade de jogadores no DM. De quem é a culpa? O que é certo e o que não é neste ponto. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora os amigos da Perfil Metais, lojas em Erechim, Chapecó, Santa Maria, Lucas do Rio Verde, perfil.ind.br. Tubos, laminados, chapas, calhas, telhas metálicas, você encontra na Perfil Metais. E você pode também, conversando com eles através da internet, perfil.ind.br. Você vai ter soluções inteligentes e de muito bom preço por aqui. Perfil Metais, entra lá e diz o seguinte: eu tô vindo do CCD, dá uma mão aí, dá um desconto aí, você vai ter. Gente, a derrota para o São Paulo acabou, primeiro foi de uma naturalidade, de uma obviedade que incomodou os gremistas. Mas nas entrevistas coletivas, a gente acabou detectando alguns pontos que nós também precisamos falar. O técnico Renato, na primeira pergunta, falou sobre a utilização dos jovens no jogo. O Grêmio botou o Josué, o Grêmio botou o Araújo, o Grêmio botou o Nathan Fernandes, o Grêmio botou o Wesley. E o Renato ali justificou em cima da quantidade de desfalques, que ele tem toda a razão. São 12 desfalques no momento. E isso, obviamente, impacta em qualquer trabalho. O Renato está certo. Só que muitos desses desfalques, eles são de ordem física. Por exemplo, lesões musculares, lesões crônicas. E o Grêmio vendeu a ideia de que isso ia, de alguma maneira, ser minimizado nessa temporada. E não foi. E aí eu pergunto, essa relação, ela foi pela falta de critério na contratação de muitos jogadores, ou não mudamos, mais uma vez, a estrutura do departamento médico, a estrutura do departamento físico, que entregou os mesmos resultados tão criticados nas últimas temporadas. Essa é uma discussão muito clara. Outra questão é o que aconteceu na janela do meio do ano que o Grêmio não entregou para o técnico Renato condições técnicas melhores, apesar de todas as promessas. Na entrevista do Antônio Brum, ele diz, sim, na janela nós entregamos, sim, todas as características que faltavam no grupo. Calma lá. O goleiro, o Grêmio contratou no último dia da janela, numa relação até curiosa, até de folclore no futebol. Ele mandou uma mensagem no Instagram para o dirigente do Grêmio, que acabou contratando o goleiro que era do Ipiranga de Erechim. A defesa, o Grêmio contratou o Rodrigo Eli, que lesionou. No meio-campo, o Grêmio contratou o Luan, que não conseguiu ainda sequer entrar em forma. No ataque, o Grêmio contratou o Bessosi, que é uma aposta e que tem, como foi no jogo de ontem, entrado depois de um menino de 18 anos da base, que inclusive é melhor que ele, que é o Nathan Fernandes. O outro foi o Iturbe. O Iturbe, que não tem condição física de jogar. Nenhuma. Tanto é que teve uma lesão séria nos primeiros 45 minutos que jogou de uma maneira mais forte. Ele que entrou para tentar ser solução no jogo contra o Atlético Paranaense. E o último é o João Pedro Galvão, o atacante, que até foi bem nos 2 primeiros jogos, mas que também lesionou, e é um jogador que foi comprado, sim, com um grau de investimento alto, e que também, até o momento, não conseguiu ser solução. Então, quando a gente começa a ouvir essas histórias, sobretudo em cima de situações muito comprovadas, a gente diz, pô, não é verdade, mais uma vez. Primeiro, o Grêmio não entregou, a diretoria, no caso, no segundo semestre, condições para o Renato ter melhor performance. Isso é verdade.
É verdade aqui que a gente critica muito o Renato por algumas situações, e pela manhã vocês viram a questão do investimento inicial do Grêmio na temporada. Também é verdade que agora a diretoria não ajudou em nada. Nada. Não agregou meio centímetro. E isso tem que ser dito. Eu sei que os dirigentes não gostam disso, mas não agregou nada. Nada. Ali, o Grêmio que pedia um jogador de velocidade, o extrema, tá tendo que usar o Nathan Fernandes, como ontem, que é um jogador do time sub-20, e que com ele tu não precisaria contratar o Iturbe, tu não precisaria contratar o Bessosi. O João Pedro, eu acho que é um jogador de outra característica, e que eu até acredito que ele vai dar certo ali no futuro. Mas não dá para dizer que foram contratados para dar aquele sprint para tentar buscar o título brasileiro. Não, isso não vão me dizer porque não é verdade. E a questão relacionada às lesões, bom, isso são números estrondosos e definitivos. Não mudou rigorosamente nada. A única discussão é que nós não sabemos se isso está na origem dos reforços ou se está na estrutura do departamento médico e do departamento físico. E eu falo na origem, na avaliação. Me contaram que o CDD tem participado dos reforços do Grêmio, então tem que discutir o CDD também. Assim como tem que discutir o departamento médico, assim como tem que discutir a capacidade de contratar do Antônio Brum e do Luiz Wagner Vivian, tem que discutir também o CDD. Por que que o Grêmio não conseguiu agregar situações que não repetissem o passado? Jogadores que são frágeis fisicamente. O Fábio ontem, mais uma vez, não foi pro jogo, porque está com uma lesão crônica no joelho. Está com uma tendinite. Não sei se é joelho, mas está com uma tendinite. Não foi pro jogo. Botaram o Wesley para jogar. E nada contra, até foi bem o Wesley. Só que errou no último gol, mas foi bem. Só que essa é a realidade. Quantas vezes o Fábio não esteve à disposição? E o Fábio foi contratado. E foi contratado a indicação de quem? Porque repete os mesmos problemas de outros tempos. Igual, a mesma coisa, tudo igual. Tudo da mesma maneira. E isso não pode se repetir. Porque isso foi criticado por todo mundo. E o Grêmio está repetindo. Então não sei o que criticar de novo. Inclusive criticado pelos dirigentes de hoje do Grêmio. Principalmente o presidente Alberto Guerra, que usou isso como ferramenta de campanha. Vamos mudar essa lógica. Não mudou. Não mudou. Então, quando tu tem este ponto, essa linha, essa ideia, tu precisa mudar algumas situações. Hoje, existe isso claramente. Tudo que eu estou falando aqui para vocês são situações de prática que tu enxerga. Todas tu enxerga. Nada que está sendo colocado aqui tu não está vendo. Ah, pode ter situações de bastidor? Pode. Mas nada que eu estou colocando aqui tu não está enxergando. A dificuldade de opção pela incapacidade física de jogadores. Nós não sabemos se é culpa de quem ou de quem, mas está posto. Ninguém vai dizer que não é. Outra coisa, as relações de contratação e característica. O segundo semestre do Grêmio é trágico. O Grêmio não agregou nada ao Renato. Nada. E os resultados estão aí. E eu não falo de resultado no campo. Eu falo do resultado de opção técnica. Qual o jogador contratado deu o resultado técnico? Nenhum. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.